Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai entender a transcrição em eucariotos. Ao contrário das bactérias que só têm um tipo de RNA polimerase, os eucariotos têm 3 RNAs polimerases. Elas têm estruturas bem semelhantes, mas transcrevem diferentes categorias de genes. A RNA polimerase 2 transcreve a grande maioria dos genes, inclusive todos aqueles genes que codificam para proteínas. Essa RNA polimerase 2 precisa de várias proteínas que trabalhem junto com ela para conseguir fazer a transcrição. E essas proteínas são chamadas de fatores gerais de transcrição. Eles vão servir para posicionar a RNA polimerase, para separar as fitas do DNA e também para dissociar a RNA polimerase do seu promotor. Agora que já entendemos os passos gerais da transcrição no vídeo anterior, vamos ver como que acontece a iniciação da transcrição em eucariotos. Então, é aqui que a gente entende bastante o papel dos fatores de iniciação da transcrição. O primeiro fator de iniciação da transcrição que se liga na fita de DNA é o TF2D. Ele tem uma região ligadora de TATA aqui. O que é esse TATA? É essa região do promotor chamada TATA box. Ela é chamada assim porque ela é uma região rica em timina e adenina. Essa TATA box fica mais ou menos 25 nucleotídeos antes do sítio de início da transcrição desse gene aqui que está em vermelhinho. Então, o TF2D liga na TATA box, a seguir vem o TF2B, ligam-se também a seguir outros fatores de transcrição, como esses que eu estou mostrando, e essa ligação desses fatores de iniciação vão fazer com que a RNA polimerase 2 também se ligue nessa região promotora do gene aqui. Além de fazer a ligação da RNA polimerase a essa região promotora, esses fatores de iniciação têm também papel, por exemplo, de helicases, é o caso do TF2H. O que essas helicases fazem? Vão abrindo, desespiralizando a dupla fita de DNA para expor a fita molde que vai ser utilizada para produzir aquele RNA. Outros fatores de iniciação também funcionam como complexos remodeladores da cromatina, facilitando também o acesso ao DNA. Com isso, então, a RNA polimerase ligada aqui no promotor, ela vai começar a sintetizar pequenos fragmentos de RNA, até que acontece uma alteração na estrutura geral que acaba por promover a dissociação do promotor da RNA polimerase. Nesse momento, a TF2H, que é essa rosinha aqui, vai fosforilar, olha aqui os fosfatinhos, então vai fosforilar essa caudinha que pertence à RNA polimerase aqui, e essa fosforilação dessa cauda vai fazer com que os fatores de iniciação da transcrição se dissociem. No momento que os fatores de iniciação da transcrição se dissociam, a RNA polimerase está livre para continuar a elongação, continuar a transcrição. E aí ela pode ir correndo aí ao longo do gene para fazer essa transcrição. Essa transcrição agora vai poder acontecer por longas distâncias. Uma das grandes diferenças entre transcrição em eucariotos e procariotos é que nos eucariotos o RNA recém-sintetizado ainda passa por etapas de processamento. Passa por capeamento da extremidade 5' passa por splicing e passa por poliadenilação da sua extremidade 3'. Isso é o processamento do RNA recém-transcrito que vai acontecer em eucariotos. Em procariotos, isso não acontece. É uma coisa mais direta, é um processo transcricional mais simples. O RNA produzido pela transcrição é o RNA utilizado para tradução.
Vejam então que todo esse processamento do RNA nos eucariotos está acoplado ao alongamento, tá? Então isso vai acontecendo, esse processamento vai acontecendo à medida que esse pré-RNA mensageiro aqui é sintetizado pela RNA polimerase aqui durante a transcrição. Então vai acontecer, olha lá, dentro do núcleo. O RNA que sai do núcleo e vai para o citoplasma para ser traduzido, ele já está pronto, ele já é um RNA maduro, ele já é um RNA processado. O capeamento da extremidade 5' e a poliadenilação da extremidade 3', que são coisas características dos eucariotos, permitem que a célula verifique se as duas extremidades do RNA mensageiro estão presentes. Isso mostra para a célula que a mensagem que está contida aqui dentro, a sequência codificante, está intacta. E aí a célula tem certeza que então esse RNA mensageiro pode ser exportado para o citoplasma para ser traduzido para a proteína. Esse processamento do pré-RNA só pode acontecer ao longo da transcrição. Por que tem que acontecer ao longo da transcrição pela RNA polimerase? Porque as proteínas que fazem esse processamento, então o capeamento do 5' e o splicing e a poliadenilação da extremidade 3', todas essas proteínas ficam associadas àquela cauda da RNA polimerase fosforilada, lembram lá? Então, elas ficam lá acopladinhas nessa cauda. À medida que o transcrito vai surgindo aqui desse sítio da RNA polimerase, essas proteínas literalmente saltam da cauda da polimerase em direção ao RNA recém-transcrito. Vejam aqui, por exemplo, as proteínas de capeamento aqui, elas estavam antes na cauda da RNA polimerase e num segundo momento elas saltaram para a extremidade 5' desse RNA nascente. Logo depois, quem salta são as proteínas responsáveis por fazer o splice. Então aqui elas estão na RNA polimerase, num outro momento elas já estão aqui na fita de RNA. Logo depois, quando a transcrição desse RNA estiver acabando, vai ser a vez das proteínas que fazem o processamento da extremidade 3' saltarem para essa fita de RNA. Falando agora do capeamento da extremidade 5' do RNA mensageiro aqui embaixo. Assim que a RNA polimerase tenha sintetizado cerca de 25 nucleotídeos, as proteínas de capeamento aqui que estavam na RNA polimerase saltam para essa extremidade e adicionam um capzinho nessa extremidade 5'. Então vejam nessa imagem aqui, eu tenho parte da sequência do transcrito que está surgindo ali da RNA polimerase, essa aqui é a extremidade 5' e esse aqui é o cap. O que é o cap? É um nucleotídeo de guanina modificado que faz uma ponte trifosfato com a extremidade 5' do RNA. Mas para que serve esse cap 5'? Então, além daquela função que eu já tinha dito lá, de que ele vai dizer para a célula que a extremidade 5' está ok, que provavelmente o interior está intacto, esse cap 5' vai ajudar a distinguir o RNA mensageiro de outros tipos de RNA, como por exemplo o RNA transportador. E além disso, esse cap também tem um papel lá na tradução desse RNA mensageiro que vai acontecer lá no citoplasma. Outro estágio do processamento do pré-RNA mensageiro é o splicing. Porque nos genes nós temos sequências que são expressas, chamadas exons, e sequências intervenientes, que são chamadas de introns. Portanto, a sequência codificadora de um gene eucariótico é, em geral, uma pequena fração do comprimento total de um gene. Aqui do lado esquerdo estão dois exemplos de genes, um que codifica
uma subunidade beta da hemoglobina e outro um fator de coagulação, fator 8. Tá? O gene que codifica a beta-globina é bem pequeno, mas mesmo assim, se vocês observarem com cuidado, dá para perceber que ele possui introns. O do fator 8 já é bem longo e a maior parte da sua sequência é de introns, que são essas partes alaranjadas aqui. O splicing, então, é o processo de remoção desses introns, aqui, alaranjadinhos, olha lá. Então, remoção desses introns e união desses exons, tá? Então, tudo isso é um processo de splicing. A remoção dos introns acontece por meio de uma reação de transesterificação e depende de uma grande maquinaria de RNAs, muitas centenas de proteínas e depende também da hidrólise de um monte de ATP. Esses RNAs aqui que eu citei são aqueles RNAs com função catalítica que eu falei para vocês no início da aula. Então, eles vão ser bastante utilizados aqui, a gente já vai ver. Então, basicamente, como que é o processo de remoção de um intron? Basicamente, essa adenina aqui, que está numa região do intron, ataca a região 5' do splicing e com isso a cadeia principal aqui ó, é cortada. Essa hidroxila livre, então, vai reagir com a região 3' aqui do splicing. Esses dois exons aqui, essas duas extremidades aqui dos exons são unidas e o intron é liberado aqui em cima como um laço. E dessa maneira está feito o splicing dessa parte do RNA mensageiro. Os genes eucarióticos geralmente contêm introns que precisam ser removidos após a transcrição. Antes do RNA transcrito sair do núcleo, a célula remove as sequências do intron. Algumas sequências curtas de nucleotídeos fornecem à célula pistas sobre o que remover. A máquina molecular complexa que realiza essa tarefa é chamada de spliciosomo. Uma proteína de ligação ao ponto de ramificação, BBP, e uma proteína auxiliar, o 2AF, reconhecem o local do ponto de ramificação dentro do intron, e um complexo de RNA e proteínas chamado snRNP reconhece o local de ligação 5', formando pares de bases dentro dele. Em seguida, outro sRNP emparelha com o local da ramificação, deslocando as proteínas ligadas. sRNPs adicionais entram em cena e vários rearranjos de RNA ocorrem para separar os pares de bases o 4 e o 6 e permitirem que o sRNP, o 6, substitua o 1 no local da emenda 5'. Agora, em posição, um nucleotídeo de adenina conservado no intron ataca o local da emenda 5', cortando o eixo de açúcar fosfato do RNA. O final do intron liga-se covalentemente ao nucleotídeo de adenina, formando uma estrutura de laço. O spliciosomo se rearranja para reunir os exons, permitindo que o grupo hidroxila 3' do primeiro exon reaja com a extremidade 5' do outro. Depois que os dois exons são unidos em uma sequência contínua, o laço é liberado e degradado. Vamos entender agora o processo de splicing alternativo. Cerca de 95% dos genes humanos fazem splicing alternativo. Esse processamento permite que um mesmo gene produza um conjunto correspondente de proteínas, ou seja, proteínas relacionadas, porém diferentes. O exemplo dessa imagem mostra o gene da alfa-tropomiosina e mostra que tem muitos exons, que são esses laranja mais escuro, e muitos introns também. Essa imagem também vai mostrar como o gene da alfa-tropomiosina pode dar origem a diferentes RNAs mensageiros, dependendo do tipo de célula que está fazendo essa transcrição. Percebam que nesse processo os introns podem ser retirados de diferentes maneiras e os exons também podem ser incluídos de diferentes maneiras.
Então vejam aqui, eu tenho uma célula de músculo estriado e aqui uma célula de músculo liso. Ambas vão expressar esse gene da alfa-tropomiosina. Mas, pelo processo de splicing alternativo, a célula de músculo estriado não usou a sequência desse exon aqui, ó, enquanto que a célula de músculo liso utilizou. A mesma coisa aconteceu aqui com esse exon. A de estriado utilizou e a de liso não utilizou. Então, são RNAs mensageiros diferentes que produzem proteínas diferentes, porém relacionadas. Então, ambas as proteínas produzidas aqui pelas duas células vão ser alfa-tropomiosina, mas com alguma variação de função, de conformação, etc. Bom, como eu falei, quando eu comecei a falar do processo de splicing, eu falei que ele dependia de uma grande quantidade de ATP para funcionar. Esse ATP não é usado na reação de transesterificação, porque nesse caso as ligações de fosfato de alta energia são preservadas, tá? E aí essa energia pode ser reutilizada. A hidrólise do ATP é utilizada para associação e arranjo daqueles complexos em spliciosomo. Agora, vale a pena gastar tudo isso de ATP para fazer o splicing? Sim, porque ele permite a síntese de várias proteínas a partir de um mesmo gene. Então, um só gene produz diversas proteínas. Isso incrementa o potencial codificador desses genomas. Além disso, a recombinação genética de exons de diferentes genes permitiu, isso mesmo, exons de diferentes genes se recombinaram ao longo do tempo e isso permitiu o aparecimento de proteínas novas e úteis na escala evolutiva de tempo. Então, permitiu a evolução dos organismos. Bom, então sobre o processamento do pré-RNA mensageiro, a gente já falou do capeamento da extremidade 5' e já falamos do processo de splicing. Falta agora falar da poliadenilação da extremidade 3', sobre ela que a gente vai falar agora. Para a correta poliadenilação dessa extremidade 3', também existem sequências consenso no RNA mensageiro que são codificadas lá no genoma. Elas indicam onde a poliadenilação deve acontecer. São principalmente essas duas. Esse hexâmero de adenina e uracila na esquerda e essa região rica em guanina e uracila à direita. E tem esse sítio mais central aqui, CA, no meio, que liga uma enzima responsável pela clivagem nessa região. Mas como que acontece esse processo? São duas proteínas que têm esse nome chato aqui, que é CPSF e CSTF, que ficam naquela famosa caudinha da RNA polimerase que vão catalisar essa reação de poliadenilação. Quando aquelas sequências consenso que eu acabei de explicar emergem aqui no RNA mensageiro que está sendo transcrito, aquelas proteínas lá que estavam aqui na cauda da RNA polimerase saltam para o RNA mensageiro e se ligam nessas sequências consenso. A CPSF vai se ligar no hexâmero de adenina e uracila e a outra vai se ligar naquela sequência rica em guanina e uracila. A seguir, uma enzima vai ligar nesse complexo e clivar o RNA mensageiro naquele sítio de clivagem CA lá do centro. Finalmente, uma enzima chamada poliapolimerase, a PAP, adiciona cerca de 200 nucleotídeos de adenina, um a um, na extremidade 3' produzida pela clivagem. Então, tá aqui, ó. Então, a PAP vai adicionando adeninas, cerca de 200 adeninas, nessa extremidade aqui que acabou de ser clivada. Essa PAP não precisa de molde no DNA para ir adicionando essas adeninas, tá? Então, ela não precisa de molde nenhum. Então, essa cauda poli-A não está codificada no genoma. Então, não procurem no genoma
uma cauda poli-T num gene, que ela não existe. Essa PAP vai adicionando sem requerer molde. Aí outras proteínas que vão ligando a seguir vão determinar o tamanho final dessa cauda de poliadenina. Os RNAs, finalmente maduros agora, são exportados para o citoplasma pelos complexos de poro nuclear. Então aqui tem um esquema bem simples mostrando isso. O RNA é transcrito, aí ele vai sendo processado à medida que ele vai sendo transcrito e está pronto para ser exportado. Aí sim ele pode passar por um complexo de poro nuclear em direção ao citoplasma. Aqui a gente vê uma eletroncefalografia e o RNA atravessando o poro nuclear do núcleo para o citosol. Aqui está esquematizado de forma resumida como que acontece a passagem do RNA mensageiro no poro nuclear. Em outro momento vocês vão ter isso com mais detalhes. Então, primeiro tem uma ligação do receptor de transporte nuclear, tá? Nesse RNA mensageiro. No transporte, esse RNA vai com algumas proteínas. A primeira parte do RNA que penetra no complexo de poro é o Cap5', tá? Com aquela proteína ligante do Cap. E, como eu falei, a difusão do RNA mensageiro até o poro pode demorar bastante, mas a difusão pelo poro é rapidinho. Essas proteínas que se mantêm ligadas ao RNA no citosol podem afetar, como eu já tinha falado, a estabilidade do RNA no citoplasma, a eficiência na tradução desse RNA e também o seu destino lá no citosol. Então vejam, até aqui a gente viu o processo de transcrição que é feito pela RNA polimerase a partir do molde da fita de DNA. Isso produz o RNA mensageiro que é processado dentro do núcleo dos eucariotos e é transportado via complexo de poro nuclear para o citoplasma. Chegando no citoplasma, o processo de tradução dessa sequência do RNA mensageiro é iniciado. E é o processo de tradução que será abordado no próximo vídeo. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Ga dan naar de show, trek een grote snoel, smijkel met een bijgel, begrijp wat ik bedoel?